pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para dar seguimento à nossa playlist da coleção da Anne de Green Gables. A Anne de Wind Poplars, ou seja, dos Álamos Ventosos, já vou explicar. É o quarto livro da coleção da Lucy Maud Montgomery, uma das personagens mais populares dela, tem série na Netflix. E fazendo essa sequência, essa lista, né, se alguém se interessar por ver todos os livros da coleção, eu sempre falo da história e acabo dando, sim, spoilers do final da trama e recolhendo o final da trama anterior, porque não tem como eu falar de uma sequência sem entrar nesses detalhes. Então aqui, no quarto livro, a gente vai ter uma história que eu senti mais semelhança com o segundo livro. Parece que são momentos de hiato, sabe? Momentos em que a trama realmente fica meio parada na vida da Anne e ela acaba se utilizando de muitos personagens secundários e não aqueles que mais acompanhavam a trajetória da personagem até então. E isso faz, na minha opinião, que o livro fique um pouco mais monótono, um pouco mais superficial. Então eu volto aqui no quarto livro a sensação que eu tive no segundo, a Anne de Avonlea, que foi um dos que eu menos gostei. E aqui no quarto eu senti de novo. Então o primeiro é muito bom, o segundo um pouco menos, o terceiro muito bom e quarto um pouco menos. Por enquanto estou assim nos meus sentimentos em relação a esses livros. Mas mesmo assim é um livro muito bom, muito engraçado, tá? Perfeito para aquela fase infanto-juvenil, mas um livro que se tornou um clássico e é muito bom para qualquer faixa etária, para qualquer pessoa, tá? Então aqui a Anne, agora, ela já conseguiu um crescimento na sua profissão e ela vai, então, trabalhar em Summerside como diretora de uma escola. Todos esses lugares realmente existem e, inclusive, fizeram parte da vida da Maud. Nessa cidade de Summerside, a Anne vai morar num local chamado Wind Poplars, ou seja, os Álamos Ventosos, que é uma residência que fica na Rua do Fantasma. E lá ela vai morar com 3 senhoras, tá? 2 delas são irmãs e uma delas é a Rebecca Dew, que é uma espécie de doméstica que cuida da casa e tal. E então ela vai se dar muito bem com elas, enquanto ela está trabalhando durante o período de 3 anos, e o livro se divide em 1936, segundo ano e terceiro ano. Então a gente vai se passar em 36, 37 e 38. E enquanto isso, Gilbert, o namorado da Anne, está cursando medicina em Kingsport. Depois desse período, eles vão voltar a se encontrar em Avonlea. Desta vez, muita narrativa em primeira pessoa, porque tem muitas cartas da Anne para o Gilbert. Para se sentir bem e à vontade nesse novo espaço, o grande desafio inicial da Anne é a família Pringles, que são pessoas bem difíceis e que no primeiro momento infernizam muito a vida dela como diretora da escola. Então ela vai, ao longo desse livro, falando mais em linhas gerais, ela vai ter que enfrentar diversos tipos de personalidades difíceis. Basicamente, a Anne nesse livro trata de pessoas com gênios muito irritantes. E ela vai conseguindo passar por todos esses desafios, sempre se saindo muito bem e sempre deixando uma impressão muito positiva nas pessoas, fazendo da vida dos personagens uma vida melhor. Então, assim, eu sinto que ele tem realmente uma vibe muito infanto-juvenil. Ele é todo adequado para jovens, para crianças, para mocinhas, né? Nesse sentido de que tu tem uma personagem que ela não realmente entra em enfrentamento diante de nenhum personagem, ela não tem grandes decepções, é tudo assim um pouco ameno. Então ela convive com personalidades difíceis e ela, com o seu jeito sanguíneo, feliz, generoso, amável, consegue desdobrar muitas pessoas assim. É uma mensagem bem bonita, sabe? De resiliência, de paciência, de otimismo, mas fica com aquela coisa um pouco inverossímil. A gente sabe que muitas pessoas difíceis na vida real não são muito tratáveis, não. Outra coisa que eu sinto que a Maud trata nesse livro, e eu acredito que tenha muito a ver com a vida dela, é o tratamento com pessoas ortodoxas. Então, volta e meia, a Anne se depara com pessoas que são muito firmes em relação ao moralismo,
a questões religiosas, pessoas que fazem juízo dos outros. Ah, tu vê, essa pessoa não usa mais gola alta, então isso é uma indecência. Então parece que a Maud sempre tem uma crítica de leve a esse tipo de comportamento. E a gente, pelo que eu sei, eu tenho 2 livros que falam da vida dela, eu tô louca pra ler, mas quero terminar a coleção da Anne. Mas ela foi criada com a avó, né? Ela passou por certa orfandade na vida dela, por isso a Anne é uma personagem muito importante para ela, porque era órfã. A Maud vai ter uma vida, assim, muito severa, uma criação muito severa, e ela trata isso de diversas formas no livro, parece que é um espelho da vida dela. Aqui a Anne vai ter uma vizinha, que é uma menina, que é a Elizabeth, e a Elizabeth é criada também por uma avó e uma criada, uma ajudante, e longe do pai, como uma espécie de órfã. Então a orfandade também é um tema muito frequente em todas as obras da Anne, não só ela, mas outras crianças que ela convive são órfãs também. E essa menina é criada numa rigidez, numa severidade muito grande, um ambiente extremamente austero, um ambiente extremamente coercitivo, são só regras, ela nunca é incentivada a imaginar, a pensar. E assim como a Anne, essa menina, ela também cultiva um mundo imaginário muito grande. Ela sonha com o amanhã. Ela chama de o amanhã, o dia em que está para se realizar uma vida nova para ela. E a Anne consegue proporcionar para ela momentos de alívio nesse cotidiano rígido em que ela vive. Então, de novo, parece que a gente está vendo muito da infância da Maud aqui, em que ela foi criada com muita severidade, mas era uma criança cheia de imaginação, que escreveu livros maravilhosos. Essa é uma mensagem que eu acho muito interessante, especialmente para hoje, que a gente tem alguns grupos que são religiosos e extremamente conservadores, no sentido de parecer ser um pouco ortodoxo mesmo. Até que ponto essa rigidez, esse julgamento, essa severidade na educação das crianças realmente ajuda? E esse é um livro que eu sinto que discute muito bem essas questões. É muito bem que a gente vive num mundo que pesa muito para libertinagem, para tudo é permitido. Então esse grupo mais conservador hoje parece que tenta puxar a corda para outro lado, mas eu acho que puxa demais, de uma forma que não é natural, que fere a infância das crianças. Então eu sinto que esse livro, ele é uma crítica bem suave, mas muito interessante a esse tipo de criação também. A coisa que eu dei muita falta, então, nesse livro é a presença dos personagens de Avonlea, de Green Gables, que eram tão presentes na vida da Anne, e toda vez que ela vai trocar uma carta com o Gilbert, ela diz assim, esta parte aqui foi suprimida, que é justamente a parte romântica da carta que a Anne vai escrever pro Gilbert. Então, assim, eu sei que isso também tem relação, até porque é um livro antigo, escrito lá em 1900, tem essa questão infantil de não querer adentrar muito nesses aspectos de relacionamento. Eu, como adulta, dei falta um pouco desse romance da Anne com Gilbert, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes do livro. Eles são um casal legal, e o Gilbert também era uma presença até então muito importante no livro, um contraponto interessante com a Anne, e ele fica muito escondido aqui. Não existe uma carta de resposta do Gilbert. Isso foi uma coisa que eu dei bastante falta no livro. Outras coisas que eu achei interessante, só por curiosidade, aqui a gente tem a presença da geladeira e da máquina fotográfica. E eu não sabia que essas duas coisas já eram populares no Canadá em 1930, 1920, por aí. Daí eu dei uma pesquisada e parece que sim, a geladeira já era comum. Então eu achei bem legal saber disso, porque eu não imaginava uma geladeira na casa enquanto eu li o livro, até que estava escrito lá que tinham alimentos na geladeira. Eu recomendo a coleção como um todo. Eu acho que vale a pena a gente ir até o final na história da Anne, embora eu confesse que o 4º livro, ele pra mim foi mais monótono. Eu sinto que eu não tenho nem muito o que falar, porque o livro não é composto de uma grande história, ele é composto de diversas pequenas histórias. São muitos os amigos, as pessoas que a Anne vai conviver, vai ajudar a formar casamentos, resolver questões pessoais das vidas das pessoas. Nada muito grandioso, tudo pequenas histórias do cotidiano, que tem uma riqueza,
mas também torna o livro um pouco monótono, na minha opinião. Mas ele tem cenas muito engraçadas, e para quem quer uma leitura leve, eu acho que é uma leitura muito boa, fácil de ler, sem nenhuma dificuldade, e para quem tem crianças, jovens, eu acho que também é uma indicação muito boa. Eu dei o primeiro livro da coleção para minha sobrinha, parece que gostou muito. Então, quem tem aí o pessoal nessa fase, acho que pode ser um livro muito interessante. Fica aí a minha recomendação. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo da Anne, ou qualquer outro vídeo do canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês têm achado da coleção, se estão lendo ou se querem ler. E até o próximo vídeo.